Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 471. Laços forjados no passado. 2. Você não está errado. No momento em que ela disse isso, o tempo em torno de Ruby pareceu diminuir muito. No entanto, isso era apenas da perspectiva de Ruby, algo semelhante à habilidade de Victor, algo que Ruby poderia alcançar por causa da velocidade com que processava seus pensamentos. Agora o que eu faço? Ela começou a reunir seus pensamentos. Temos 5 planos em torno deste incidente. O primeiro plano é o plano que Victor e eu concordamos que essas pessoas deveriam saber. O segundo plano é sobre o plano de Nightingale. Atuando em conjunto com Violet e Sasa, planejamos assumir a operação e obter o máximo de benefícios que pudermos desta cidade. Será um bom aprendizado construir nossa própria cidade no futuro. Mas essas pessoas não são próximas o suficiente para saber sobre esse passado. Quando Ruby contatou Sasa e Violet, claro, através do bate-papo em grupo das esposas. A administradora era Ruby, Sasa e Violet, e recentemente elas tiveram uma nova adição, Natasha Fulger. A própria mãe de Sasa. Seria um eufemismo dizer que Sasa não tinha sentimentos complicados sobre isso, afinal, esta era sua mãe e ela era casada com seu marido. Mas há muito tempo esses sentimentos foram esclarecidos, e ela não estava tão incomodada como da primeira vez. Há várias razões para esse esclarecimento, mas a principal foi a felicidade de sua mãe e sua própria felicidade. Natasha havia dito várias vezes que se ela não permitisse, ela não iria atrás de Victor. Mas, ver sua mãe tão diligente em tentar mudar e se tornar uma boa mulher, uma boa líder de clã, uma boa mãe, qualquer coisa para estar perto de seu marido, ela não podia dizer não. Ela era muito gentil para isso, e ela também sabia que sua mãe estava sofrendo, mas ela simplesmente não dizia isso. Ela até defendeu a mãe quando Natasha foi conversar com Violet e Ruby sobre ir atrás de Victor. E no final, esta provou ser a decisão certa. Quando Victor aceitou Natasha como esposa, Sasa mais uma vez viu o rosto de extrema felicidade de sua mãe. Ela era deslumbrante, o mundo parecia rosado quando ela e Victor estavam na mesma sala. Ela já tinha visto aquele rosto antes, sua mãe fez o mesmo quando Sasa aceitou como uma mãe de verdade. No final do dia, Sasa era muito gentil para seu próprio bem, por causa disso, Victor, Natasha, Ruby e Violet sempre se preocupavam com a mulher. E garantiram que ninguém se aproveitasse de sua bondade. O terceiro plano é algo que só eu, Violet, Sasa e Victor conhecemos. É algo ainda mais pessoal e que deve dar uma grande vantagem quando nossa cidade for construída. O quarto plano é aumentar a influência para tentar entender esse jogo que está acontecendo nas sombras e saber quem está mirando na vida da família do meu marido. O quinto plano. E ainda mais complexo, e exige que qualquer um dos planos anteriores dê certo. Vamos deixar isso para o futuro. Ruby decidiu que seria mais sensato contar apenas o primeiro plano, que era um conjunto de ações que Victor e seu grupo realizariam na Terra. O resto deve ser mantido em segredo, exceto os antecedentes que eventualmente serão revelados. Victor definitivamente não deixaria sua família na Terra assim que a invasão começasse. Posso dizer que temos um abrigo em Nightingale, não precisa contar mais do que o necessário. Olhando levemente para Afrodite, Ruby pensou, preciso da ajuda dessa deusa para o quarto plano, mas não posso tomar essa decisão sem meu marido. Para evitar pontas soltas, preciso que essa deusa se torne algo inseparável para meu marido. Ruby sentiu um leve desgosto por esse pensamento, e seus sentimentos de ciúme e posse passaram por sua mente fria. Ela não gostou da ideia de usar o marido como moeda de troca. Mesmo que o próprio homem concordasse, ela ainda sentia repulsa por isso. Victor era dela. Ele era seu marido. Mas ela sabia que no momento em que sua cabeça esfriasse, ela sentiria aquela coceira na cabeça novamente, uma coceira chamada paranoia. Ela sabia como o mundo era perigoso. Mesmo que seu grupo fosse forte, bastava alguns seres de alto nível para se juntar, e eles estariam acabados. E esse pensamento a atormentava. Planejar nunca era suficiente para evitar esse possível futuro. Ela não podia descansar até que tudo estivesse sob seu controle, e somente com esse controle ela se sentiria segura. Ela tem um plano. Ela queria dar este mundo ao marido, e ela fará isso. Somente quando seu marido e sua família estiverem no topo,
Somente quando forem algo inalcançável para todos esses seres, ela ficará à vontade. Seu pensamento e lógica frios e analíticos queriam que ela concordasse com esse pensamento, mas seus sentimentos, amor e obsessão, repudiaram essa decisão. E no final, ela não podia tomar uma decisão. Victor sempre seria um ponto sensível para ela porque sua lógica e emoção sempre entravam em conflito quando ele estava envolvido. Eu deveria deixar isso para o meu marido. Foi quando ela deixou o problema para o marido e parou de pensar nisso. A razão para isso. Ela tinha total confiança em Victor, e sabia disso de alguma forma, fosse seu charme, seu jogo de palavras ou seus planos particulares. Ele ia conseguir uma situação que daria a todos a vantagem. Victor era especial assim. A razão para essa crença foi como ele conseguiu o apoio dos clãs de contagem de vampiros, embora ele não tivesse intenção de obter esse apoio. Esse algo especial era algo que poderia ser considerado uma habilidade. Uma habilidade que pessoas como sua mãe, Vlad e Victor tinham. Carisma. Mesmo sem ele querer, as pessoas se juntavam a ele. Mesmo que ele ficasse louco, um emo, genocida, ou como um certo menino nervoso com olhos especiais de um determinado anime, diferente do menino, as pessoas se juntariam a ele, e Victor não negaria essa gentileza ao contrário do emo. Essa era a confiança de Ruby em Victor, uma confiança que se baseava na situação hipotética de Victor sendo jogado em um planeta totalmente novo com habitantes semelhantes a humanos. Se você quiser ler mais capítulos, visite Libread.com para experimentar uma velocidade de atualização mais rápida. Em menos de 2 anos, ele estaria cercado por um grupo poderoso. Soltando um longo suspiro interno, Ruby sentiu um peso sair de seu corpo, e ela parou de pensar besteira. Apesar de não estar presente agora, ela podia sentir o caloroso abraço de Victor em seu corpo, algo que sempre ajudou a mantê-la sã, e sua paranoia sob controle. Ela não sabia quando isso aconteceu, mas Victor em algum momento se tornou seu porto seguro, e apenas por estar ao lado dele, ela poderia se permitir não deixar a paranoia consumir sua mente, e relaxar mais. Apenas em seus braços, ela poderia ser ela mesma e dormir confortavelmente. Só de pensar nisso, ela ficou com saudades de casa novamente. Faz apenas alguns dias, mas ela não poderia viver sem seu Victor. Ela precisava repor sua vitamina V. Mas, por enquanto, ela precisava resolver esse assunto. O mundo começou a voltar ao normal, e apenas 3 ou 4 segundos se passaram na realidade. Então ela voltou ao grupo com seu rosto neutro de sempre. Meu marido está construindo um abrigo em Nightingale para abrigar sua família e conhecidos. O grupo prestou total atenção ao que Ruby estava dizendo. O abrigo é feito para imitar completamente uma pequena vila humana. Ele evacuará seus amigos e familiares para aquele lugar assim que a invasão começar. Antes que Ruby pudesse continuar, ela ouviu sua sogra. Eu quero te perguntar uma coisa. Ana levantou a mão. Eu provavelmente não tenho escolha neste assunto, certo? Fufu, conhecendo aquele homem, ele vai te arrastar contra sua vontade, e você só pode fazer beicinho sobre isso. Renata respondeu por Ruby. Eca. Ela achava que era bem possível. Não que ela não fosse ter um movimento intestinal ou algo assim, ela apenas se sentia desconfortável por não ter voz no assunto. Antes que ela percebesse, Victor, seu filho, tornou-se tão responsável que ela não teve escolha a não ser aceitar o que ele disse. Sim, ela se sentia estranha por ter um filho tão competente. Afinal, ela sempre cuidou da família, e agora parecia que a posição foi para Victor antes que ela percebesse. Ruby abriu um pequeno sorriso ao ver o estado de sua sogra, e logo voltou a olhar para o homem mais velho e para a mulher mais velha na sala, exceto por sua família. O resto tem uma escolha se quer se juntar ou não. Quando ela terminou de falar, 2 empregadas entraram na sala. A primeira empregada tinha longos cabelos loiros que chegavam até a bunda, e uma expressão neutra. Ela era uma bela beleza. A empregada tinha uma bandeja na mão que continha apenas uma xícara de chá. Ela caminhou até Ruby e a colocou na mesa à sua frente. Obrigado, Maria. Ruby falou enquanto pegava o chá e bebia em intervalos curtos. Maria assentiu e ficou ao lado de Kagi e Roberta. A outra donzela tinha longos cabelos negros do mesmo comprimento que a donzela de cabelos loiros, mas ao contrário da donzela de cabelos loiros, ela tinha um corpo pecaminoso semelhante ao de Roberta. A empregada tinha 2 bandejas nas mãos.
As bandejas continham bebidas e refrescos variados, que ela gentilmente colocou na mesa e serviu a todos. Isso é tudo? Perguntou Adão. Ruby parou de beber seu chá vermelho e olhou para Adão. Adão ignorou a empregada servindo a todos e disse: aquele garoto está apenas planejando isso? Fuja e espere. Comentou Adão. Ruby não disse nada, e apenas deu um sorriso frio. Acho muito improvável. Edward falou enquanto pegava um copo que continha refrigerante. Victor sempre teve uma espécie de obsessão por lutar, mesmo quando ele era humano. Eu não acho que ele vai ignorar essa situação e simplesmente fugir de tudo. Ah? Por que você acha isso? Ruby perguntou curiosa. Suas ações recentes provam isso. Parece que você se mantém atualizado. Quando a notícia é muito grande, você gosta ou não, você gosta ou não. Leona foi quem continuou. De que notícias você está falando? Perguntou Lena. Vencedor. Quando Edward explicaria. Ruby assumiu a conversa. Alguém que Victor considera que uma filha sofreu um incidente em que seres sobrenaturais do Japão estavam envolvidos. O grupo voltou sua atenção para Ruby. E quando Victor chegou ao Japão e viu a situação da garotinha, ele caçou todos os envolvidos no incidente. No final, 50% da comunidade sobrenatural do Japão morreu naquele dia, sejam eles humanos, lobisomens, vampiros ou yokai. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 472 Laços forjados no passado. 3 Ele caçou todos os envolvidos no incidente. Em última análise, 50% da comunidade sobrenatural do Japão morreu naquele dia, sejam eles humanos, lobisomens, vampiros ou yokai. Ela já havia deixado de fora a maioria dessas informações quando explicou isso a Ana. Falar e deixar para a interpretação teve efeitos diferentes. Mas agora, estava a céu aberto. Uma sensação de choque tomou conta de qualquer um que não soubesse desse fato, incluindo Ana. Nessa época, Bruna deixou de servir a todos e ficou com as empregadas. Ana estava incrédula, e ela não estava sozinha. Andrew, Fred, Adam e Eliane eram os mesmos. Por que eu não sabia disso? Adam olhou para seus filhos. O que você disse para nós, pai? Edward perguntou. Adam estreitou os olhos. Estou aposentado. Não quero ser interrompido por notícias deste mundo. Obrigado por nos lembrar. Leona falou. Isso. Fred não sabia o que dizer, inclusive Andrew. Mesmo que fosse vingança, causar genocídio em massa não é um pouco demais? Pensou André. A cabeça de Ana estava uma bagunça, mas antes que ela pudesse ir mais fundo nesse poço chamado pensamentos loucos, Renata tocou a mão de Ana. Ana olhou para sua amiga. Você, de todas as pessoas, é quem mais conhece seu filho. Não julgue antes de falar com ele. Isso foi tudo o que Renata pôde dizer. Em particular, ela não se importava com isso. Deuses e heróis de antigamente fizeram pior no passado. O que você acha que acontece quando um país perde uma guerra? Sim. É nessas horas que os seres se mostram verdadeiros aos seres fracos e derrotados. Todo tipo de crime e crueldade acontece nesse tipo de lugar. Pelo que eu sei de Victor, ele apenas caçava, torturava e matava todos os envolvidos. Ele não se rebaixaria a ponto de forçar uma mulher. Ele não é esse tipo de lixo. Para ser sincera, Renata achava que Victor lidava bem com a situação. Até onde ela sabia, ele não matou inocentes, e isso foi um grande a mais para o papel dela, porque ela tem certeza se for Vlad, aquele país não existiria mais. Ele era o mal menor. É precisamente porque eu o conheço que me assusta. Ana murmurou. Ela conhecia muito bem o filho e sabia o quanto ele era apegado a alguém que chamava de família. Por causa disso, ela temia a reação dele quando alguém tocava nessa escala inversa. Mas, você está certo. Ana suspirou e decidiu falar com Victor mais tarde. Renata apenas mostrou um pequeno sorriso e suspirou interiormente de alívio. Por outro lado, Liane estava estreitando os olhos. Ela não era de julgar alguém só porque não o conhecia pessoalmente, e conhecia o menino, e também confiava no filho. Mas, era impossível não julgar um homem quando ele fazia o que fazia. Sua personalidade não julgou imediatamente ninguém nascido depois que ela aprendeu o segredo da Inquisição. Sim, ela era uma das poucas pessoas que sabiam que tipo de atrocidade a Inquisição fez. Essa foi uma das razões pelas quais ela deixou de ser uma caçadora. Ruby olhou para o sangue em sua xícara de chá e,
Vendo seu reflexo no sangue vermelho, continuou, há um ditado que todo mundo conhece. Ela olhou para o grupo, e seus olhos estavam mais frios do que o normal. Novamente a atenção de todos foi para Ruby. Não provoque um dragão adormecido porque retaliação seria inimaginável. Victor. Um dragão? Por favor, conte uma história melhor. Adão bufou. Não que ele não achasse que o menino era forte, mas ele era um vampiro por quantos anos? 1 ou 2 anos. Ele ainda era um bebê pelos padrões dos vampiros. Talvez ele tenha usado a força dos condes vampiros que o apoiaram. É muito provável. Mas isso não combina com a personalidade dele. Os olhos das empregadas brilharam vermelho sangue quando ouviram o que Adam disse. E Adam não pôde deixar de levantar um pouco a guarda quando viu a aparência das donzelas, especialmente da donzela de aparência asiática e da donzela de cabelos compridos. A sensação que eles davam era terrível. Ele lutou contra uma condessa vampira, Anastasia Fulger, e venceu. Embora Anastasia não estivesse em sua melhor forma, ela ainda era um conde vampiro, mesmo estando muito fraca. Adam, Edward, Leona e Lina regalaram os olhos. Ele é o vampiro mais jovem a se tornar um conde vampiro, e foi reconhecido pelo próprio rei dos vampiros, Vlad Dracul Tepes, o vampiro mais forte, um monstro com mais de 5.000 anos. Ele lutou contra a Inquisição e destruiu várias bases, e ainda está andando como se nada tivesse acontecido. Liana estreitou os olhos quando ouviu o que Ruby disse. Se ele atacou as bases, então ele também sabe o segredo. Preciso falar com ele sobre isso. Pensou Liana. Ele é um indivíduo que foi rotulado como altamente perigoso para os caçadores da Inquisição, cuja ordem para todos os caçadores que o virem a correr. Corra por suas vidas. Graças a seus 2 espiões na Inquisição, Ruby teve uma ideia de como a Inquisição via Victor. Ele é o discípulo favorito da minha mãe. E acima de tudo, ele é um progenitor e uma anomalia que detém os poderes das 3 linhagens de conde e vampiros. Ela pensou consigo mesma, mas não falou em voz alta. E acima de tudo, ele é um Alucard. Um nome que se você pegar e inverter significará um dragão. Um nome que é uma afronta direta ao rei dos vampiros. Victor declarou a todos que ele era o oposto de Vlad. Os rostos das donzelas tornaram-se menos intensos, e um pequeno sorriso orgulhoso apareceu em seus rostos, agindo como se a conquista fosse deles. Mestre é incrível. Bruna acenou alegremente. Sim, minhas palavras não são infundadas. Ele é um dragão adormecido. E todo mundo sabe o que acontece quando você provoca um dragão adormecido. Adão ficou sem palavras. Seria um eufemismo dizer o quão chocado ele estava. Ele não sabia de todas as conquistas de Victor. Ele não pôde deixar de reavaliar a posição de Victor em sua mente, porque ele sabia que as chances dele derrotar a condessa do clã Fulger eram muito baixas, a menos que ele tivesse uma maneira de lidar com a velocidade dela. E aquele homem a derrotou com apenas 2 décadas de vida. O que ele estava fazendo quando tinha 20 anos? Chupando o dedo. Pensando no passado, ele se lembrou de que estava treinando com sua mãe e seus pais para se tornar mais forte. Sim, foi uma conquista incrível. Agora, ele entendia um pouco como podia causar tanta matança em um país. Acontece que o poder dele está no mesmo nível de um vampiro ancião ou próximo a eles. Deixando o silêncio tomar conta da sala, Ruby deu um sorrisinho gentil e disse: vamos deixar esse assunto de lado um pouco. Por que você não come, bebe alguma coisa e espera? Meu marido deve estar de volta em algumas horas, e quando ele chegar, podemos continuar nossa conversa. Como esperado, ele tem planos para essa invasão, hein? Leona falou. Obviamente. Ele não seria meu marido se não o fizesse. Ela comentou com o mesmo sorriso. Leona franziu um pouco a testa quando ouviu as palavras meu marido. TSK. Leona estalou a língua e virou o rosto com uma expressão ligeiramente irritada. Fufufufu, isso é divertido. Devo apertar alguns botões para causar mais reações a ela. Renata pensou enquanto olhava para Leona. Eu não entendo uma coisa. Ruby olhou para Leona. Por que você não nos conta seu plano agora? Mas eu não te disse? Ela virou a cabeça, sem entender. Eu não estou falando sobre o abrigo. Estou falando sobre seus planos para essa suposta invasão que eu não sabia. Oh. Ruby abriu um sorriso neutro e disse, porque isso não lhe interessa. Liane e Adam estreitaram os olhos. Não entenda mal a situação.
Vocês são conhecidos e amigos de infância do meu marido, mas isso não significa nada para mim. Você está aqui agora a pedido do meu marido, ele valoriza sua amizade com você e quer sua segurança, mas no final, é só isso. Não temos obrigação de revelar nossos planos a estranhos. Até que você tenha uma posição clara de que lado você está, você é o outro lado, certo? Aposto que o Sr. Adam concordará com minhas palavras. Seria um eufemismo dizer o quão chocado o grupo ficou com as palavras frias de Ruby, mas por mais que estivessem um pouco irritados, eles não puderam deixar de acenar internamente, concordando com ela. Embora esse fosse um pensamento compartilhado de Liane e Adam. Especialmente Adam, que, desde o início, só veio aqui para satisfazer os desejos de seus filhos e por curiosidade. De fato, Adam não negou as palavras de Ruby. Edward, Leona, Fred e Andrew ficaram irritados, mas isso foi apenas porque eles eram amigos de infância de Victor. Aconteça o que acontecer, eu estou com Victor. Fred falou em um tom de aborrecimento, mas que continha grande convicção. Oh! Ruby ergueu uma sobrancelha para Fred. Vampiro imortal ou não, Edgelord ou não, eu sei que, durante esses tempos, o único com quem posso contar para minha segurança e a segurança de meus pais seria Victor. Edward e Leona estreitaram os olhos com esse comentário. Você fala como se não tivéssemos que colocá-lo em segurança. Leona falou. Eu não estou falando sobre isso. Fred comentou secamente. Estou falando de posição e status social. Ele olhou para seus amigos e ficou sério. Diga-me por si mesmo, o que é mais seguro, uma conde vampiro que é o segundo em toda a hierarquia do vampiro ou um ex-general lobisomem aposentado que só Deus sabe se ele tem aliados ou não? Como você sabe sobre isso? Por favor. Mestre Mizuki não me ensinou a ser um homem mage à toa. Mesmo que eu não esteja no nível dela, ainda posso invadir a base da Inquisição e obter informações confidenciais. O grupo olhou para Fred em choque, Ruby e as empregadas incluídas. Você fez o quê? Eka. Fred levou as mãos aos ouvidos. Você Bansei, você pode abaixar sua voz. Estou bem ao seu lado. O que você disse? Leona gritou ainda mais alto em aborrecimento. Quando o mini caos começou na sala, Ruby não pôde deixar de lembrar as palavras de Victor sobre Fred. Por curiosidade, ela perguntou sobre seu amigo Otaku. Afinal, ele era aparentemente um homem de cultura. Fred, hein? Como posso dizer, esse homem, apesar de ser um idiota, um amante de mangá e anime, e muitas vezes vivendo em um mundo de sonhos. Ele é estranhamente talentoso. Estranhamente talentoso? Sim, ele faz coisas que as pessoas acham impossíveis como se não fosse nada, e ele apenas brinca sobre isso depois, e aposto que ele nem sabe que as coisas que ele faz são incríveis. Assim como você? Algo parecido. Victor riu. Pare de me balançar. Eu simplesmente não fiz muito. E eu estava curioso sobre o mundo sobrenatural. Gritou Fred. Você fez algo bastante imprudente, idiota. Andrew não pôde deixar de falar. Mesmo que ele não entendesse muito sobre o mundo sobrenatural, ele sabia que invadir uma base cheia de soldados era considerado tolice. De fato. Eduardo concordou. Sr. Fred. Ruby falou. Saiba que invadir furtivamente uma base da Inquisição e roubar dados são feitos que poucas pessoas podem fazer. Nesta sala, apenas uma pessoa pode fazer isso, e ela é uma assassina vampira vinda de um clã renomado. Isso é algo para elogiar, certo, Kaguya? Sim. Embora ele tenha uma atitude tola, ter sucesso nisso, apesar de sua atitude tola, é algo para ser elogiado. Kaguya comentou em tom neutro. Oh, sério? Sim. Ruby assentiu com a cabeça. Se eu puder perguntar, como você fez isso? Kaguya falou. Quero dizer, eu acabei de lançar um feitiço de ocultação, me disfarcei de padre, agi como um hooligan, e eles me deixaram passar. Só isso? Sim. Inacreditável. Liana falou, e Maria concordou com ela. Eles não verificaram sua identidade. Eles não verificaram que você tem um código pessoal. Este era o procedimento padrão que Liana lembrava quando trabalhava com os caçadores. Eles não verificaram porque quando me disfarcei, já estava dentro da base. Ele passou pela segurança pesada da base como um humano normal. Maria e Liana pensaram ao mesmo tempo. Este é realmente outro nível de besteira. Que tipo de sorte, talento é esse?
Aposto que Gintoki seria um bom amigo dele. Pensou Ruby. De volta ao assunto, você está correto. É melhor confiar em um conde vampiro do que em um ex-lobisomem general que nem sabe o que está acontecendo no mundo. Adam estreitou os olhos para aquele diabo invisível. Certo. Sem falar que em termos de segurança, confio mais em Victor. Os últimos sublinhado EP e sublinhando Sodes estão no sublinhando site.o porque ele é paranoico com a maioria das coisas. Você pode confiar em alguém assim. Você não tem ideia. Ruby e Ana pensaram internamente. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 473. Uma mãe que nunca será esquecida. Clã Fulger. Mãe, o que você está fazendo? Sazia perguntou ao entrar no quarto pessoal de Natasia e viu a mulher olhando para a pintura na parede com um olhar contemplativo. Oh, você finalmente está aqui, minha filha tio. Natasia abriu um sorriso feliz ao ver a filha entrando na sala e caminhando ao lado dela. Saz olhou ao redor com curiosidade. Esta foi a primeira vez que ela entrou no quarto pessoal de sua mãe. E ela ficou levemente chocada. A sala inteira tinha fotos de Victor, ela e sua tia Victoria espalhadas por todo lugar. Ela até viu algumas fotos pintadas à mão de sua tia e mãe juntas, foi adorável. Ela também viu uma foto de uma mulher vestida de armadura em uma pose de cavaleiro, reconhecendo imediatamente aquela mulher como sua avó. Espere. Onde está Tatsuya? Ela olhou em volta e viu que não havia uma foto de Tatsuya. Parece que ela não tem muitos sentimentos pelo sobrinho. Isso é, minha avó e suas filhas. Sasa contemplou um pouco a foto, a imagem de uma mulher de aparência severa com um corpo que poderia facilmente competir com Skatasha estava orgulhosamente diante dela. Ela estava de pé no meio enquanto segurava as mãos nos ombros de 2 garotas que se pareciam muito. Ela sentiu. Lembro que tivemos que ficar parados por horas para terminar essa pintura. Eu me cansava facilmente, mas minha irmã e minha mãe aguentavam esse trabalho cansativo por quantos dias quisessem. Eles eram exatamente esse tipo de pessoa. Mulheres solenes? Sazia falou. Sim. Natasia riu um pouco. Em termos de seriedade, Victoria sempre se pareceu com minha mãe. Deve ter sido uma dor ficar na mesma posição por várias horas. Sazia falou com um rosto estranho. Ela simplesmente não conseguia imaginar uma época em que os telefones celulares não existissem. Era simplesmente impossível hoje em dia viver sem um telefone celular. De fato, foi muito chato. Mas ela parecia nostálgica enquanto olhava para o resto de sua mãe. Minha irmã e eu não nos importamos de passar esse tempo com nossa mãe. Eu gostaria de ter conhecido minha avó. Ela adoraria conhecê-lo também. Vocês dois têm mais em comum do que imaginam. Sério? Sim. Natasha riu um pouco ao ver a expressão cética da filha. Eu simplesmente não consigo ver como essa mulher teria muito em comum comigo. Olhando para a foto mais de perto, ela disse, são os seios e as coxas, certo? Tenho certeza que é isso. Só pode ser isso. Sasa nunca acreditou nas palavras de sua mãe. Espere. Eu não acho que seria uma boa ideia. Sasa olhou para o rosto carrancudo de sua mãe com curiosidade. Por que não? Ela provavelmente se apaixonaria por nosso marido também, ele é o tipo de homem que ela gostava. Sasa olhou para sua mãe com a boca aberta como um peixinho. Seu cérebro havia registrado as palavras de sua mãe, mas ela não podia acreditar no que estava ouvindo. E se isso acontecesse, Victor teria o trio de avó, mãe e filha. Ele teria todas as damas do clã Fulger, exceto minha irmã e minha avó. Ela riu levemente como se achasse algo divertido. Pense nisso agora. Isso pode ser uma boa ideia. Afinal, teríamos mais números e, portanto, teríamos mais influência. Qual é a autoridade da primeira esposa diante da trindade da avó? Mãe e filha. O rosto de Natasia ficou levemente vermelho ao imaginar ela, sua mãe e sua filha na mesma cama que seu marido. Mesmo que este sonho não possa se tornar realidade, eu posso realizá-lo com a futura filha da minha filha e minha futura filha. Ela começou a rir para si mesma com um sorriso distorcido. Era óbvio que ela estava planejando algo. Qualquer coisa dita seria um eufemismo para descrever o quão chocada Sasa estava. Ela sempre soube que sua mãe era uma degenerada. Mas ela subestimou completamente o nível de sua degeneração. Meu marido precisa apagar o fogo dela rápido. Ela está muito animada, e isso nunca é uma coisa boa. De qualquer forma, por que você me chamou aqui?
Sasa tentou mudar de assunto. Ela não queria falar sobre isso. Uma tentativa que Natasia aceitou prontamente. O rosto de Natasia começou a ficar mais melancólico. Eu sempre quis retribuir de alguma forma a mulher que cuidou da minha filha. Ela levantou a mão em direção à pintura, um relâmpago dourado saindo de seus dedos e atingindo sua superfície. O corpo de Sasa tremeu levemente quando Natasia tocou no assunto. Não era preciso ser um gênio para saber de quem ela estava falando. Sua mãe, Julia. Mas devido ao meu trabalho e várias coisas que tive que fazer para reconstruir o clã Fulger, fiquei sem tempo. Então, quando me casei com Victor e encontrei minha felicidade, um portal se abriu na frente de Natasia, e ela entrou. Sasa lutou um pouco com o que fazer, mas ela não pensou demais e entrou. Em vez disso, ela estava curiosa sobre o que sua mãe estava fazendo. No momento em que Sasa entrou no portal, a pintura logo voltou à sua aparência normal. A visão de Sasa mudou e ela se viu em uma floresta em um lugar que parecia um monumento aberto. Ela olhou para onde sua mãe estava olhando e arregalou os olhos. Na frente dela estava a estátua de sua avó Julia. Percebi que não poderia seguir em frente sem prestar meus devidos respeitos. É aqui que minha mãe está descansando. O memorial da antiga condessa, Carmila Fulger. Um lugar de descanso para os membros da casa principal do clã Fulger. Nem mesmo os outros membros que detêm resquícios de nossa linhagem podem entrar aqui. E neste lugar, resolvi prestar as devidas homenagens à mulher que cuidou da minha filha na época em que eu estava enfraquecida. Ela não conseguia encontrar palavras melhores. Sasa engoliu em seco, seu peito se apertou fortemente de dor. Vários sentimentos lutavam em sua mente, e ela não sabia como reagir. Então, finalmente, ela apenas caminhou solenemente em direção à estátua de Julia e olhou para a estátua por alguns segundos. Sasa, venha, vou ler para você uma história do mundo humano. Memórias de Julia começaram a surgir dos confins de seu coração. Lentamente, ela baixou a cabeça e olhou para a laje de pedra. Julia Fulger, um exemplo perfeito de donzela. Seu legado durará gerações e define o calibre e a excelência em seu dever que as donzelas exemplares devem alcançar. E acima de tudo, ela estabelecerá para sempre o precedente de como ser uma adequada mãe. Que sua bondade sirva de lição para todas as mulheres atuais e futuras do clã Fulger. Sempre respeite e ensine seus filhos. Sasa leu a citação em um tom quebrado e quase caiu em prantos. A última frase é um aviso. Um aviso para mim e meus futuros herdeiros. Um aviso para não esquecer como tratar sua filha. Um aviso para alguém não repetir meu erro, doente ou não. Uma lição que sempre ensinarei às minhas futuras filhas. Uma lição que aprendi com Victor. A família sempre vem em primeiro lugar. Um momento de silêncio caiu ao redor. Sasa acariciou levemente a laje de pedra como se estivesse tocando algo muito importante. Seus olhos estavam pingando lágrimas silenciosas. Natasia respeitou seu momento. Ela não disse nada. Em vez disso, ela apenas observava tudo com olhos solenes. E isso não é contra as regras. Como você disse, este lugar é apenas para a linhagem principal do clã Fulger. Foda-se as regras. Eu sou o líder atual, portanto, eu sou as regras. E eu vou fazer o que eu quiser. Sasa não pôde deixar de dar um pequeno sorriso quando ouviu aquelas palavras familiares, palavras que seu marido sempre dizia. Natasia se aproximou de Sasa e ficou ao lado dela. Ela olhou para a estátua de Julia com um olhar agradecido. Ela cuidou do meu pequeno tesouro, minha filha. E isso é suficiente para dar a ela a maior honra que nosso clã e eu podemos conceder. Natasia abriu a mão como se estivesse abrindo um livro. Raios começaram a se formar em sua mão, e logo um livro apareceu. O que é aquilo? A árvore genealógica do clã Fulger que está escrita aqui. O início de nossa família está registrado neste texto, um livro de poder feito por minha avó que também pode ser considerado um artefato do mesmo nível das adagas que uso. Como eu não sabia disso? Você ainda não é o líder do clã. Natasia abriu um pequeno sorriso. Em latim vulgar, Fulger significa relâmpago, e isso não é uma coincidência. Minha avó, ela era um espírito relâmpago da mais alta ordem. Ela é Fulger, com ela, carregamos sua herança. Então, o livro que não tinha nada escrito começou a brilhar, e logo começaram a aparecer nomes. Logo Sasa viu no topo do livro o nome Fulger que parecia ser o nome de seu antepassado, e logo depois veio o nome de sua avó, Carmila Fulger.
Abaixo de Carmila Folger estava o nome de sua mãe e sua tia, Victoria Folger. Debaixo do nome de sua mãe estava seu próprio nome, Sasa Folger. Abaixo do nome de Victoria estava o nome de Tatsuya. Julia Folger será lembrada como um membro da família principal e estará no registro do clã a partir de hoje. Os olhos de Natasha brilharam dourados, e os relâmpagos ao redor dela começaram a ficar furiosos. Rumble, rumble, rumble. Logo seu corpo inteiro se tornou puro relâmpago, e duas asas de morcego apareceram em suas costas, uma coisa interessante que diferia do primeiro estágio da transformação do Conde Vampiro. A transformação de Natasha apenas adicionou asas de morcego, aguçou suas orelhas, acentuou seus olhos vermelhos já penetrantes, afiou dentes e aumentou ligeiramente sua altura. E seu poder, nesse estado, transformou todo o seu ser em um elemento vivo. Então, dessa forma, não seria exagero dizer que ela era um espírito com características de vampiro. Ela tinha o controle completo de seu poder, provando que o nível de controle dessa transformação aumentou ainda mais desde a última vez que ela usou em sua luta com Niklaus Orseman. Ela havia dominado totalmente a transformação do Conde Vampiro, e por causa disso, os traços monstros diminuíram, e sua beleza aumentou. A atual Natasha era como uma deusa viva. Ela estava deslumbrante. E mais importante, ela era mortal. Uma mortal deslumbrante. Tanto poder. Sasa não podia acreditar no que estava olhando. Sua mãe era poderosa. Me obedeça. Ela rosnou levemente. Logo, um pequeno raio caiu do céu e atingiu o livro, e no segundo seguinte, um nome foi escrito ao lado dos nomes de Natasha e Victoria. Julia Folger foi registrada nos registros da linhagem da família primária do clã Folger, uma honra da mais alta ordem para um vampiro que era uma mera empregada. Bom. Natasha assentiu com satisfação, e logo sua transformação se desfez. Está feito. Minha filha. Natasha entregou o livro para a filha. Sasa pegou o livro e não pôde deixar de se emocionar com o que sua mãe acabara de fazer. Naquele dia, a empregada que cuidou de Sasa e que foi como uma mãe para Sasa durante toda a sua infância, recebeu a maior honra que uma empregada doméstica poderia ter. Ela foi colocada nos livros da linhagem principal do clã Folger. Sasa estava em choque, seus sentimentos estavam uma bagunça, mas, acima de tudo, ela estava muito grata pelo gesto de sua mãe. Se houvesse um dia em que Sasa pudesse dizer que a sua mãe havia conquistado seu máximo respeito, esse dia sempre voltaria em sua memória. Esse foi o gesto mais respeitoso que Natasha poderia dar à empregada que cuidava da filha. Ela queria dar mais à mulher, mas não sabia como fazer isso. Mas ela fez questão de deixar claro para todos no clã que sua filha tinha duas mães. Julia Folger também teve sua biografia escrita pela própria Sasa. Uma biografia que Kaguya ajudou Sasa a criar, afinal, Kaguya era uma das discípulas de Julia, e foi por causa de Julia que Kaguya tinha uma obsessão em se tornar uma donzela perfeita. No futuro, os ensinamentos de Julia seriam ensinados quando Mamai of Clã Folger recebesse seu treinamento. Esses pontos principais eram lealdade ao clã, trabalho duro, discernimento, inteligência para entender como ajudar seu mestre e, acima de tudo, um coração bondoso. Natasha não poderia fazer muito por Julia quando ela estava viva, mas em sua morte, ela garantiria que todos se lembrassem de Julia enquanto o clã Folger e as donzelas continuassem a existir. Os filósofos costumavam dizer que as pessoas só estavam realmente mortas quando esquecidas, e tinham razão. Por causa disso, Natasha fez questão de imortalizar a mulher na história de Vampiro e Nobles. Ninguém jamais esqueceria a mulher que cuidava de seu pequeno tesouro, sua filha amada. Ninguém. Ela se certificaria disso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. Votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.